a gente passa a vida toda trabalhando em empregos que não gostamos para comprar coisas que não precisamos. Isso é dito no filme. Isso é anticapitalismo. Porque o capitalismo vive da criação constante de desejo. Então, se o filme está dizendo que não era para ter esses desejos, assim, ele é anticapitalista. Porém, é dito por Brad Pitt isso. Vindo de morrer jovem ainda, bonito, olho azul, falando isso, recebendo um grande cachê e a gente pagando ingresso para ver esse filme. Então a gente tem um capitalismo que se apropria do contraditório. Ao contrário do nobre, lá na Idade Média, que ele não conseguiu se apropriar do contraditório. Lógico que às vezes o nobre ia e casava a filha dele com um burguês. Mas esse burguês não entrava na nobreza. Era a nobreza que virava burguesa. Então, esse é um movimento que o Marx não conseguiu prever. O capitalismo, porque Marx pensou o capitalismo. O auge do capitalismo para ele seria o capitalismo industrial, que a gente sabe que no Brasil, que hoje o principal capitalismo não é o industrial, é o especulativo, é o capitalismo virtual das bolsas, é o capitalismo das ações, entendeu? Não é o capitalismo das indústrias. O capitalismo da indústria produz ainda alguma coisa. Tem um capitalismo que não produz nada. Ele vem do nada, produz nada. O dinheiro a gente nem vê mais, a gente só tem uma virtualização desse dinheiro. Então Marx enxerga essas disputas, né? E aí, pensando a gente aqui na história, é pensar como a gente se apropriou disso, assim. É como a historiografia foi se apropriando. A historiografia vai se apropriando disso, por exemplo. Eu estou lendo esse livro aqui de um marxista, historiador marxista, que é o Renato Lemos, professor da UFRJ, acho que está para se aposentar, o senhor já. E o Renato, ele vai fazer esse livro aqui sobre a anistia, o processo da criação da lei de anistia, o processo da lei de anistia no Brasil começa assim no recorte dele logo depois do golpe de 64. Só que aí ele vai tentando encaixar, por exemplo, em algum momento aparece um intelectual, aí ele fala um intelectual orgânico da burguesia. Porque o historiador marxista, ele quer encaixar, ele quer enquadrar os personagens da história que ele está contando dentro dessas categorias. Burguesia, intelectual orgânico, ideologia, proletário. Então, aqui está cheio de disputas políticas que não necessariamente são disputas da ordem do proletário contra o burguês, do trabalhador da fábrica contra o seu patrão, mas que traduz essas lutas aqui. Então, a historiografia marxista ela vai organizando isso. E por que isso? Porque tem que encaixar tudo na luta de classes. E isso também foi uma mentalidade que na época do período ditatorial brasileiro, ou um pouco antes da ditadura, as pessoas começaram a querer. Então, aqui no Brasil, aqui em Pernambuco, por exemplo, tinha um artista como Abelardo da Hora, um grande escultor, figura importantíssima no campo das artes, que ele lutou para ter uma carteira de trabalho que tivesse assinada, assim, tivesse a profissão dele de escultor. Porque aí o escultor não seria só um artista, seria um proletariado das artes. Um artista e proletário ao mesmo tempo. Para poder encaixar ele na lógica da revolução. Na lógica, porque quem ia fazer a revolução? Quem vai fazer a revolução para Marx é a classe trabalhadora. A classe trabalhadora é industrial. Marx, quando pensou a revolução, ele achava que a revolução ia acontecer na Inglaterra, porque seria o estado mais avançado do capitalismo no seu momento, que é o capitalismo da revolução industrial. A classe trabalhadora sendo explorada com cargas de trabalho altíssimo, a mais-valia, que eu vou explicar já, e a mais-valia, e era essa classe que ia salopar, né, ia atacar, ia tomar o poder da burguesia, ia criar a ditadura do proletariado. A ditadura do proletariado ia criar
uma classe de governantes que seria a contradição dessa ditadura do proletariado, e a disputa disso ia gerar o comunismo. Então, nenhuma experiência que aconteceu até agora chegou no comunismo. A gente tem regimes socialistas que chegam na fase da ditadura do proletariado, mas que não supera, que não cria outro momento. Então a gente nunca experimentou um regime de fato comunista. O Marx vai dizer, ele vai pensar que o que a gente viveu já parte de um arremedo na teoria dele. Porque quais são os países que fizeram revoluções comunistas? Cuba, China, Rússia, basicamente as três grandes revoluções comunistas. Cuba, um país explorado pelos Estados Unidos, que produzia banana, não tinha uma grande produção. China, um país estritamente agrário, uma grande concentração de terra na mão de pouca gente, uma fome do cão. E a União Soviética, a Rússia, que era um governo imperial, então, que também era um país agrário. Ou seja, três países agrários fizeram a revolução. Essa revolução não era o que Marx previa que iria acontecer, porque ele achava que esse motor da história ia fazer a disputa entre os senhores de terra com os camponeses gerar um capitalismo industrial, gerar um capitalismo mercantilista, gerar uma forma de capitalismo que ainda não seria esse que ia gerar a revolução. Então, o Marx vai achando isso, e por isso que a economia é tão importante para Marx. A economia é importante para Marx porque a economia vai ditar a forma que a sociedade vai se organizar. O Engels, que é o grande companheiro de Marx, a grande diálogo intelectual de Marx, escreveram livros juntos e tal. O Engels ele tem um livro chamado A Origem da Família, da Propriedade Privada e do Estado. Nesse livro ele vai dizer que a família, do jeito que a gente concebe no Ocidente, né, concebe dentro da lógica capitalista, os países capitalistas, todos eles têm a família mais ou menos dessa forma, que é uma família nuclear, que tem tabus parecidos, como o tabu da virgindade, por muito tempo, porque ele vai dizer que quando a propriedade privada foi criada no mundo pré-histórico ainda, as mulheres começaram a ser obrigadas a casarem virgem para garantir que o filho daquela relação era o herdeiro de fato daquele pai. Porque o poder econômico era masculino, ainda é, em certa medida, tem mudado, mas ainda é. Essa transição, essa herança ia passar entre um membro da mesma família. Então, a família se organiza em torno da propriedade privada para Marx. Engels vai dizer que sociedades comunais não têm famílias do jeito que a gente é, uma família nuclear. Que aí isso é coisa de propriedade privada. Para garantir a herança. Então, o capitalismo tem esse poder, né? O capitalismo não, né? O modo de produção que isso não é capitalismo, propriedade privada existe. No comunismo existe em qualquer forma de governabilidade que Marx enxerga, ele vai dizer que tem a propriedade privada. O que Marx vai dizer é que os meios de produção têm que ser de todos. Por exemplo, você vai ter sua casa no mundo comunista, deixa para Marx, né? Porém, a fábrica não, a fábrica é de todos. O campo é de todos. As formas de produzir. Aquilo que faz a gente produzir é de todos. Por exemplo, o cara que é youtuber não ia ter o dono do YouTube. E o YouTube ia ser de todos. Porque ele é o modo de produção.
Então, ele vai pensando em modos de produção, né? Aquilo que faz a sociedade se produzir tem que ser de todos. E aí que vai entrar. Ele não prega o fim da propriedade privada. Pelo contrário, assim, ele mantém uma propriedade privada ainda. O que vai existir ele vai lutar contra o acúmulo, contra a desigualdade, contra o fato de que você, no final das contas, que tem uma pessoa que tem uma loja de material de construção, trabalha, sei lá, 8 pessoas com ele, descarregando os caminhões. Carrega caminhão de tijolo, com areia, descarrega na casa das pessoas que compram. Essas pessoas elas não estão sendo ajudadas. Esse cara aí entra a ideologia, né? O empresário vai dizer que ele está criando emprego. Não, ele está pagando pessoas para fazer algo que ele não iria conseguir fazer só, que ele não iria fazer por aquele dinheiro que ele está recebendo, que ele estaria pagando. Então, para Marx, esse tipo de coisa é o que ia acabar. Essa exploração do homem pelo homem. Porque todo mundo é dono do meio de produção. Aí você vai se organizar com sua vida do jeito que é possível. Então, por exemplo, ninguém ia ser o dono de 200 apartamentos, 300 apartamentos, ia viver de renda. Entendeu? Isso para Marx não existe. Isso seria para a Revolução. Então, nisso, Marx vai percebendo que as contradições, o sofrimento, ia gerar as disputas. Porém, a gente sabe que isso não aconteceu na nossa sociedade. Talvez ainda possa acontecer, mas até agora me parece que nesse aspecto da Revolução, Marx está errado. Mas a gente tem que pensar como os historiadores foram se apropriando disso. Os historiadores foram se apropriar disso, por exemplo, aqui no Brasil, não só historiadores, intelectuais. Na década de 60, 70, por aí, tem um intelectual importantíssimo de 50, 60, que é o Jacob Gorender. Ele escreve um livro, Diálogos na Sombra, né? O Jacob Gorender. Deixa eu fiquei agora na dúvida. O livro dele é O Escravismo Colonial. No escravismo colonial, Jacob Gorender, que não é historiador de formação, mas ele escreve um livro sobre história e é tido como historiografia mesmo, esse livro dele. O Jacob Gorender vai dizer que, se olhar a história do Brasil, até o momento que ele está vivendo, e vai perceber que a gente não vive no capitalismo pleno. Porque os senhores de terra, os coronéis nos sertões e nos recôncavos, até a política de São Paulo é feita pela lógica de coronel. Essa lógica dos coronéis é uma lógica não capitalista, porque a lógica capitalista, quando se estrutura, não vai ter essa transição de cargos políticos do jeito que a gente enxerga hoje, na justiça, por exemplo. Vocês sabem que na justiça a maioria dos juízes são filhos de juízes. Isso é uma forma que o capitalismo não seria compatível dentro da lógica, né, capitalista da coisa. Porque a lógica do capitalismo é burocrática também. Aí na burocracia não se trata diferente. Então, o que é que acontecia, por exemplo, no Brasil dos anos 40, 30, 50, até recentemente? Se brincar até hoje, deve acontecer coisas parecidas. Vamos supor que eu matasse alguém. E, sei lá, numa cidade aqui da Limoeiro, tinha um coronel, Chico Heráclito. E Chico Heráclito gostava de mim. Então, o que eu fazia? Eu matava alguém e corria para a fazenda dele. Aí a polícia chegava na porta, pedia para me prender. Se ele dissesse não, a polícia ia embora. Não me prendia. Então, essa lógica de quase senhor feudal, de poder sobreviver de morte, de fazer o Estado recuar e não me prender. Uma situação dessa, o Jacob Gorender vai dizer não. O Brasil ele vive numa tradição ainda quase feudal. E esse quase feudal é quase tipo. Hoje em dia tem muito isso ainda, eu acredito. Nos interiores. Hoje, tipo assim, tem muita gente que
não é preso porque é filhinho de papai e de mamãe, tipo assim, como diz o ditado, né? Aí esconde debaixo dos panos, essas coisas. Ainda acontece hoje em dia, né? E aí tá essa, mas o Jacob Gorender vai apontar que essa forma no Brasil era muito pautada na questão da terra, dos senhores de terra, os senhores, aqueles que tinham terra, aqueles que tinham fazendas, aqueles que tinham... Então, lógico que a burguesia vai ter um tratamento diferenciado, porque ela é a dona do poder. Mas para o Gorender, a gente tinha que chegar nessa fase ainda. A gente está tão atrasado na evolução histórica que a gente tinha que primeiro desenvolver a burguesia. E essa tese dele foi comprada pelo próprio Partido Comunista. O Partido Comunista brasileiro, na década de 60, por exemplo, aqui em Recife, apoiou um candidato a governo do Estado e a prefeito, primeiro prefeito do governo do Estado, chamado Cid Sampaio. Cid Sampaio era o dono de uma usina, que a usina é a forma de fabricar açúcar da cana industrial. É a industrialização da produção de cana. Então é uma modernização. O que é que acontecia aqui? O interior do Estado decidia a eleição fácil, como é qualquer Estado. Então, o que é que os candidatos faziam? Se articulavam entre os senhores de terra, os donos de engenho, os donos de fazenda, os grandes criadores de carne, mercado de carne de corte, de leite. Então, se organizavam entre eles e a eleição era vencida sempre pelo mesmo grupo político. Aí o Partido Comunista faz. O Partido Comunista percebe que então vai ter que atuar junto da burguesia industrial para evoluir o capitalismo em Pernambuco e no Brasil, né? Então eles começam a criar mecanismos para tentar eleger o Cid Sampaio. O Cid Sampaio vai vencer a eleição aqui apoiado pela burguesia. E o que, quando aconteceu o golpe de 64, vai gerar uma coisa esquisitíssima, que é um industrial burguês sendo preso por comunismo. Ele é preso por comunista, passa uns meses preso, depois é solto, porque não faz sentido nenhum um industrial ser preso por comunismo. E foi o que aconteceu com a ditadura aqui em Pernambuco, aconteceu isso. Então, essas disputas vão gerar ideologias. As ideologias são fundamentais. Tem uma pergunta aqui da Nilma que eu acho interessante. Cadê? Vamos ver. Professor, de que forma a burguesia poderia se libertar do comunismo? Dessa alienação que o sistema capitalista nos promove. Eles não querem se libertar disso. A burguesia, pelo contrário, a burguesia quer acabar com qualquer chance do comunismo existir e quer que a alienação seja a regra, a alienação do capitalismo. A burguesia ela é a grande beneficiária do capitalismo. E qual seria o tipo de sistema ideal para a nossa sociedade? Veja, o sistema ideal a gente nunca sabe. Eu gostaria muito que a experimentação comunista existisse. De fato, assim, então a gente pudesse experimentar o comunismo. Se a gente for olhar no século XVII, XVIII, até o século XIX, em algumas partes do mundo, se alguém chegasse e dissesse que a melhor forma de governo é a democracia, a pessoa seria taxada de tola, de inocente, de burra, porque iam dizer para ela que toda experiência democrática deu errado. Porque Grécia e Roma tiveram experiências democráticas, né? A gente sabe que tem a democracia ateniense, o período dos grandes legisladores, Solon, Drácula. Então, a gente vai ter uma experiência que vai ser totalmente esquecida mesmo, assim, posto de lado na Idade Média. A Idade Média não tem nenhum tipo de experiência democrática nem perto. Aí, depois da Idade Média, na modernidade, se começa a construir de novo valores democráticos. Mas antes desses valores democráticos serem de fato executados, se você chegasse para um intelectual
do iluminismo, tal, mas da renascença. Chegasse para um renascentista, intelectual renascentista, e dissesse para ele que a melhor forma de governo é a democracia, você não ia ser levado a sério. Então a gente passa por isso hoje. Então eu acho que a gente precisa de uma forma de governabilidade que faça a gente sonhar com outra coisa. Esperar outras coisas. O capitalismo se mostra um capitalismo que vai oferecer ou a aceitação ou a morte, né? Que é a coisa de tipo, você aceita trabalhar dentro desse sistema, ou você vai morrer de fome, ou você vai morrer, você vai estar fora, né? Você não vai ser ninguém. Até aquela máxima, né? Você sabe com quem você está falando, geralmente é uma pessoa que ocupa um cargo, se você não ocupa nenhum cargo dentro da sociedade capitalista, mesmo pensando que herdeiro é um cargo, você não vai poder dizer isso, então você não é ninguém. O capitalismo tem isso, ele oferece ou a exploração capitalista, ou a destruição, ou a morte, ou a necropolítica. Então, e tem que ter pessoas sofrendo para nos assustar e nos manter trabalhando. Por exemplo, o que me mantém trabalhando hoje? Lógico, eu gosto da aula, eu aguento dar aula, mas hoje eu tive um dia cansativo. Trabalhei de 8 às 5, normal, corri para casa, moro distante, engoli alguma coisa e me dá aula. Então, por que eu tive que arrumar 2 empregos? Porque eu não posso ficar só como professor da EAD. Porque não me dá vencimento e rendimento para eu existir dentro de uma sociedade de consumo, dentro de uma sociedade capitalista. Então, esse é o lado perverso do capitalismo. A gente acaba trabalhando. Hoje minha carga horária de trabalho é 10 horas. 8 no trabalho, hoje com vocês aqui. Então, isso é o capitalismo se manifestando. Isso é a forma que a gente não produz por produz para ter dinheiro. Aí é que entra a mais-valia, que é um conceito que funciona melhor para aquela sociedade industrial do século XIX, mas que serve também muito para pensar produção. A mais-valia é, basicamente, você ganhar por tempo de trabalho e não pelo que você produz. Por exemplo, eu ganho por disciplina. Eu não ganho pelo que eu produzo por vocês. Não é pelas aulas, é por disciplina. Mas fica fácil de imaginar como o trabalhador fabril. O cara trabalha fazendo carro, e o trabalho dele é apertar os parafusos da roda no eixo. Faz isso o dia todo. O que ele gera de trabalho, a riqueza que ele gera no trabalho, em 2 horas paga o salário dele. Então ele passa 6 horas trabalhando para dar lucro ao patrão. Então 2 horas ele trabalha e gera riqueza suficiente para ele viver. E nas outras 6 ele gera riqueza para o patrão. Então veja como isso é a mais-valia. Assim. Quanto mais tempo ele trabalha, mais o patrão fica rico. Por isso que há uma discussão que perdeu muita força, mas que nos anos 90, nos anos 2000. E de vez em quando eu escuto falar disso, porque essa geração que é mais nova que eu, essa geração que vem depois da minha, já está se mostrando muito reticente ao mercado de trabalho, ao mundo do trabalho. Que prefere não ter, por exemplo, uma ascensão na empresa, não quer virar chefia, porque não quer participar dessa lógica, dessa mais-valia. Produzir mais, ganhar um pouco mais, mas não compensa. Emocionalmente, fisicamente, o desgaste é muito grande. Então, essa mais-valia que Marx aponta é essa produção
excessiva. Por isso que se discutia diminuir a nossa carga horária de trabalho. Diminuir, por exemplo, a quantidade de horas que a gente trabalha, diminuir a quantidade de dias. Entendeu? A mais-valia é isso, assim, a gente ganhar por tempo e não pelo que produz. Porque a gente acaba produzindo muito se a gente ganhasse e visse o produto que a gente constrói, porque o trabalho do capitalismo é alienante, o cara ele é tão alienado que o cara que trabalha numa fábrica, na fábrica da Ferrari, o cara que produz Ferraris, dificilmente ele tem uma Ferrari, porque ele está alienado do seu produto. Quem trabalha com produtos de alto padrão, de alto luxo, assim, um joalheiro que trabalha fazendo joias caríssimas, ele não usa o colar brilhante que ele produziu. Isso é alienação. Essa alienação é parte constitutiva da forma capitalista de governar. A gente é governado por essa mais-valia, por essa alienação. Então, o que o historiador marxista tem em mente sempre também é como ele vai participar, como o que ele produz vai participar da luta de classes. Por isso que os historiadores marxistas, em geral, têm um entendimento e um pertencimento à classe trabalhadora, assim, mesmo que ele não seja da classe trabalhadora, ele vai querer se identificar com ela, porque aí se acreditava que a ideologia pudesse ser combatida a partir da informação, da transformação, do ensino, entendeu? Que seria o que os marxistas diriam que era tipo, o despertar da consciência. Esse despertar da consciência que você é classe trabalhadora. Então, o historiador marxista, por isso que eu acho que eu digo assim, eu tenho minhas críticas, mas torço por eles, que é esse despertar da consciência para fazer a revolução. Quando o historiador aponta a exploração do homem pelo homem no período histórico, quando ele aponta os aparelhos ideológicos do Estado, como os aparelhos ideológicos do Estado nos mentem, nos controlam, nos capturam. Então ele quer fazer tudo isso para nos libertar, para nos soltar desses grilhões. Tem até uma charge do Laerte que eu gosto muito. Deixa eu mostrar aqui para vocês. Da Laerte, né? Eu comecei a ler e começava a ler as tirinhas no jornal. Então, na época, Laerte não tinha feito a transição. Então, para mim, às vezes, é um pouco difícil falar Laerte, assim, mas tenho que me acostumar. Deixa eu ver se eu acho aqui. Achei tão fácil da outra vez. Eu estava dando aula para mim. Eu só deixo. Nossa. Basicamente é uma charge que tem um trabalhador vestido lá com a roupa do século XIX e ele está sendo entrevistado, né? Aí o cara pergunta para ele o que ele é, trabalhador, né? Aí pergunta de onde você é, de todos os lugares, e o que é que você quer? Ele quer a revolução. Aí o que é que você tem a perder? Aí ele fala nada. Aí ele pensa um pouquinho e diz talvez os grilhões. E mostram essas correntes. Essas correntes que ela está retratando na charge os aparelhos ideológicos do Estado, a ideologia, o controle
disso, porque na ideologia do trabalhador, essa ideia de ser trabalhador é bom, já começa por isso é uma corrupção ideológica. Se vocês assistirem, por exemplo, jornais policiais, se a polícia, como é mais comum do que eu gostaria que fosse, mata uma pessoa, que é uma pessoa, não importa, a polícia matou uma pessoa. E se a pessoa não for ligada ao crime, não tiver nenhuma ligação, vai aparecer familiares, parentes, amigos, vai dizer, ele é trabalhador. Como se trabalhar fosse bom. E trabalhar é ruim, é pesado, é difícil. Então, essa